Nessa noite o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração e o tema dessa noite é transformados em odres novos. Transformados em odres novos. É o que o Espírito ele deseja ministrar ao meu coração e ao seu coração. A nossa caminhada com o Senhor, a nossa caminhada com Cristo, ela é marcada pela obra do Espírito Santo em nós. E enquanto caminhamos em Jesus, nós temos um encontro com Ele, nós saímos de um ponto, chegamos aqui em um ponto de saída e daqui nós vamos rumo a um lugar de chegada, em que nós percorremos enquanto nós confessamos e declaramos a nossa fé em Jesus. Andar no Senhor é sair de um ambiente para caminhar rumo a um outro, a um novo ambiente. E erroneamente muitos pensam e imaginam que a cruz tem o objetivo de nos dar coisas. Enquanto que, na verdade, o Evangelho não se trata de recebimentos externos, mas de renúncias internas. O Evangelho não tem a ver com o que nós recebemos externamente, mas tem a ver com o que nós renunciamos internamente. E eu gostaria que você abrisse aí Lucas capítulo 5, no verso 36. Onde nós queremos fundamentar a meditação dessa noite, essa palavra revelada aos nossos corações. Aqui nós vemos com clareza o que o Senhor ele deseja realizar conosco. E diz assim: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere novo, porque diz: o velho é excelente. Eu quero que nessa noite nós venhamos a compreender no Espírito que o que nós recebemos ao longo da nossa vida, muitas vezes foram mentiras que se tornaram tão reais em nós, que se tornaram pseudo-verdades nas nossas vidas. Nós fomos criados em ambientes, recebemos informações, recebemos não apenas informações, mas exemplos que foram tão reais, que mesmo sendo mentiras, nós tomamos como pseudo-verdade. O Evangelho de Cristo, então, tem o objetivo de nos libertar dessas mentiras, para que recebamos as reais verdades de Deus para cada um de nós. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a nos esvaziar das mentiras, enquanto a verdade toma o seu devido lugar. Eu quero dar um exemplo aqui de quando na nossa formação, a gente foi formado desde a infância com uma mentalidade de que nós precisamos nos fazer merecedores para recebermos algo. A gente, às vezes, foi formado de uma maneira que a gente acredita que a gente só pode receber alguma coisa quando a gente faz por merecer. E aí a gente carrega isso para a nossa vida espiritual pós-conversão. E passamos a pensar que nós precisamos merecer ou fazer por merecer a salvação. Isso é um grande engano, porque na verdade nenhum ser humano é merecedor da salvação. Só é possível que nós sejamos salvos pela graça.
E a graça expressa exatamente o favor que nós não merecemos. Eu quero dar esse exemplo apenas para nós entendermos como que uma crença pode nos colocar reféns de situações que não são verdadeiras. E que por isso, porque são mentirosas, têm o poder de nos aprisionar. Nos tornamos reféns. Existem pessoas que vivem o dilema do perfeccionismo, por exemplo. Essa pessoa, ela acredita na mentira de que tudo que ela se propõe a fazer deve ser feito de maneira irrepreensivelmente perfeita. O perfeccionista entende que se não for para ser perfeito, é melhor não fazer. Só que, como o perfeccionismo é um fundamento mentiroso, essa pessoa ela não consegue corresponder ao padrão que ela estabeleceu na sua própria mente. E ela acaba não fazendo o que deveria, porque ela não é capaz de fazer perfeito. Isso é uma prisão que nós não temos noção da dimensão dessa prisão. Enquanto que a verdade é que precisamos sempre buscar a excelência. Contudo, ser excelente também pode envolver imperfeições. A excelência não significa que seremos perfeitos. A excelência significa que seremos excelentes. E os excelentes permanecem imperfeitos. Na prática, é melhor nós termos algo que precisa ser realizado, feito, do que simplesmente ter algo que precisa ser realizado, idealizado, perfeito. Uma mãe que sabe que para cuidar ali do seu filho, ela precisa cozinhar na hora certa, por exemplo. Se talvez ela não conseguir cumprir na hora que deveria, mas conseguir cumprir um pouquinho atrasado, o que é melhor? Não dar nada para um filho comer ou dar para ele, ainda que seja um pouco tarde? São coisas óbvias, coisas totalmente reais, mas por conta de um aprisionamento mental, tem gente que está morrendo de fome porque não conseguiu preparar a comida da maneira como ela gostaria. É por isso que o Senhor, Ele quer vir com cura sobre nós. Esse é um exemplo, mas tem muitas outras áreas da nossa vida que às vezes a gente está aprisionado, a gente está paralisado, a gente está perdido por causa de cativeiros mentais. A nossa mente ela pode ter sido travada por causa de traumas que nós vivemos no passado. Tem gente que nunca rompe financeiramente. Está sempre vivendo aquela vida difícil, aquela vida muitas vezes de pobreza, aquela vida miserável, por causa de um cativeiro na mente. Às vezes a pessoa ela é trabalhadora, mas ela tem um cativeiro de pobreza e ela não consegue romper. Só que ela não se dá conta disso. Só que a falta de entendimento do porquê ela sofre naquela área não signifique que ela não esteja presa. A pessoa pode estar presa, não entender que está presa, mas não sair do lugar. Outros estão caminhando na igreja há anos, só que permanecem na mesma vida religiosa, não conseguem romper, não conseguem avançar. Enquanto outros são novos convertidos e já atingiram profundidades reais no relacionamento com o Senhor. O que é isso? São cativeiros na mente, cativeiros emocionais. Só que sabe, irmãos, Jesus ele se manifestou para libertar a nossa mente e nos levar para ambientes espaçosos nele. Jesus ele se entregou na cruz porque ele tinha e tem o objetivo de nos fazer livres. A nossa pequenez, seja em qual esfera for,
é fruto da nossa mentalidade travada. E quando o Senhor ele amplia o nosso entendimento, passamos a discernir as mentiras que estão dentro de nós e a verdade nos liberta de nós mesmos. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. O que é isso? Isso é você ser liberto daquilo que te colocou preso, aprisionado, para que você possa ser o que Deus deseja que você seja. Quem disse que quem trabalha e se cansa não pode adorar ao Senhor por causa do seu cansaço? Quem foi que disse que porque há uma praga sobre a terra chamada Covid-19, você não possa estar diante do Senhor, na casa do Senhor, para adorá-lo com intensidade? Quem disse que a sua proteção está em ficar trancado dentro de casa? Não, querido, a nossa proteção, ela vem do Senhor dos Exércitos. Quem nos livra, quem renova as nossas forças, quem nos cura é Cristo, o Messias. Cativeiros mentais fazem com que pessoas percam as suas vidas por causa do medo. Só que quando a verdade, que é o próprio Cristo, se manifestou, Ele, que é o amor, se manifestou para que todo medo fosse lançado fora. Aqui estão os que não temem. Mas o temor, ele é real. É fato, o temor é real, mas Deus também é. O Senhor, ele consegue ser mais real do que um vírus, do que uma doença, do que um problema financeiro, do que um problema no casamento. O Senhor, ele é eternamente real. O vírus pode ser circunstancial, a doença circunstancial, temporal, circunstâncias podem ser difíceis, mas o Deus a quem nós adoramos é um Deus que não muda jamais. Então nós precisamos nos voltar para aquilo que não pode ser abalado. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus é um Deus de coisas novas. Jesus, querido, não é um Deus de reforma. Ele é um Deus de transformação. Ele é um Deus de transformação. O jugo no qual nós fomos formatados na Babilônia, que representa um lugar de cativeiro, o Senhor deseja arrancar de nós nessa noite. O Senhor quer arrancar o cativeiro das nossas vidas, para que nós venhamos a ser alinhados aos seus propósitos eternos. Numa mentalidade limitada, nós pensamos coisas absurdas, irmãos. Olha a loucura que uma mentalidade limitada ela pensa. No ímpeto de ver situações resolvidas, a gente cai na besteira de rasgar uma roupa nova para poder remendar uma roupa velha. Qual foi o louco que já fez isso na vida? Ah, não, eu tô com essa roupa aqui, ela é velhinha, esse vestido, essa blusa, mas eu gosto tanto dela, mesmo estando rasgada, que eu vou na loja comprar uma blusa nova, um vestido novo, vou arrancar um pedaço e costurar nessa roupa velha. Talvez, de uma forma literal, a gente não faça isso, mas de maneira espiritual a gente vive essa prática insanamente. Mas por que nós temos atitudes insanas? Porque nós estamos aprisionados em cativeiros emocionais, em cativeiros espirituais. Só que Jesus, ele não age assim. Ele não remenda a nossa identidade. O Senhor, ele já conquistou a nossa nova identidade na cruz do Calvário.
Ele não vai pegar um remendo de pano novo para colocar em pano velho. Não, Ele não precisa remendar a mim e a você. Ele não precisa colocar esparadrapo na nossa identidade. O Senhor, Ele já conquistou, há 2000 anos atrás, a nova identidade que eu e você precisamos. Nos bloqueios da nossa mentalidade, nós pensamos que podemos colocar o novo de Deus em um recipiente velho. E a gente acha loucamente que vai dar tudo certo. Mas passa-se pouco tempo e percebemos o estrago. O recipiente velho não foi capaz de suportar o novo de Deus. Para que o novo possa ser suportado, é necessário que nós sejamos transformados em odres novos. Por isso, para que possamos conservar o novo, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, Ele quer nos fazer novas criaturas. O vinho novo é derramado em odres novos. É por isso que nós precisamos ser edificados como pessoas que carregam o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o novo de Deus sendo liberado em novos recipientes, em novos odres. Não espere de uma velha criatura o fruto do Espírito. Não espere colher na vida do seu patrão que ainda não conheceu a Cristo o fruto que você precisa, porque ninguém pode dar o que não tem. Somente uma árvore que nasceu de novo, que teve as suas raízes curadas, pode produzir o fruto que trará cura para a vida de outras pessoas. Quanto mais nós mortificamos a nossa carne, mais a vida do Espírito transforma a nossa natureza. É um processo, é uma vida que não para. E olha que interessante, Lucas 5, verso 39 diz: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Dizem que os melhores vinhos são aqueles que passam o maior tempo em repouso. E esse tempo, às vezes, leva anos. Ninguém vai ter a opção de ter um vinho que acabou de ser engarrafado e um vinho que está ali há 4 anos sendo ali curtido. Ninguém vai escolher o vinho novo para ser tomado naquela hora, se ele pode obter o vinho que vai estar com o sabor mais apurado, com o cheiro mais apurado, com a cor mais forte. Por quê? Porque é necessário tempo suficiente para o amadurecimento. Quem são as pessoas que têm o fruto do Espírito para dar aos outros de comer? São aqueles que passam tempo suficiente expostos à presença do Senhor, ao ponto de o Espírito fazer-nos gerar o fruto dele. Quanto mais curtidos nós somos pela presença do Espírito, mais agradáveis seremos ao paladar das pessoas ao nosso redor. Quem se beneficia do fruto não é a árvore que o produz, mas as pessoas que se alimentam do que aquela árvore tem para oferecer. Não sou eu, como árvore, que vou retirar o fruto do amor para me alimentar. Não. Quem vai se alimentar do amor é quem está ao meu redor, é quem convive comigo. Por isso, não somos nós que medimos o tanto que estamos transformados pelo Espírito, mas são as pessoas do nosso convívio mais íntimo que sabem exatamente o tanto da vida de Deus que carregamos. Eu não tenho condições de dizer assim, me analisar e dizer assim, não, eu estou top. Quem pode dizer se eu estou quase lá ou se eu estou bem distante
é o meu marido. Ele me ama. Ele convive comigo. Ele conhece os meus melhores dias e ele conhece os meus piores dias. Ele conhece os meus pontos fortes, mas ele também conhece os meus pontos fracos. E ele sim é capaz de dizer, não, numa escala aí de 0 a 10, vamos dar aí uma notinha, você está 7. Talvez em tempos de TPM ele possa olhar e dizer assim, não, hoje você está beirando os 3. Mas a verdade é que quem se alimenta, quem desfruta é o outro. Viver, queridos, é uma arte que precisa ser desenvolvida. Ninguém nasce sabendo. Uma criança, ela não tem capacidade de superar seus traumas com inteligência emocional na sua tenra infância. Mas se seus pais permitirem com que ela sofra alguns traumas ou alguns momentos de crise, ela vai aprender, ainda criança, como vencer as suas debilidades. E quando ela se tornar adulta, ela vai ter maturidade e inteligência emocional para vencer as suas dificuldades. É por isso que tem um monte de gente tirando a sua própria vida, porque não foram bem alimentadas enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos adultos imaturos, mas Ele quer nos forjar como adultos maduros, para que nós possamos forjar maturidade na vida dos nossos filhos. Porque o Senhor, Ele é um Deus geracional. Paulo, ele entendia disso. Em Filipenses, capítulo 3, verso 12, ele nos ensina como nós podemos viver uma vida em maturidade, uma vida em amadurecimento. E ele disse assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é possível que nós venhamos a atrair o novo enquanto permanecemos presos ao velho do passado. Não é possível. Nós precisamos viver uma metanoia. Nós precisamos viver uma mudança de mente. Por quê? Porque você já não é mais escravo. Você, por Jesus, foi feito filho de Deus. A gente precisa viver essa metanoia. Porque isso pode ser uma realidade espiritual, mas você pode não desfrutar disso, porque a sua mente continua presa em cativeiros. Você não é mais refém do medo. Entenda isso no seu espírito. Porque o Senhor, Ele te fez, como Flávio abriu esse culto dizendo, forte e corajoso. Você não é mais uma criança presa nos bloqueios do passado. Você foi feito um homem ou uma mulher de visão ampliada. Chega de deixarmos a nossa criança apavorada por causa das circunstâncias. Coloque a sua criança no devido lugar dela e tome o governo como um homem e uma mulher de visão. Como um homem e uma mulher que sabem quem tem crido. Como um homem e uma mulher que sabe que serve a um Deus que é criador dos céus e da terra. E nada pode deter o poder do Senhor. Nós precisamos sair desse lugar de fragilidade para entrar para um lugar onde nós somos fortalecidos no poder do Senhor. Em Gênesis 12, verso 1, Deus disse assim para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome,
e ele disse assim: "Se tu uma bênção." Deus, ele anseia, Deus, ele deseja fazer de nós uma bênção. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão ali, queridos? Ele estava tirando Abraão do lugar da sua limitação. O que é que Deus está fazendo conosco nesses dias, ou Ele quer fazer com você? É te tirar do lugar da sua limitação. É aquele lugar que tudo nos apavora. É aquele lugar que parece que vale mais salvar o corpo do que salvar a alma. É aquele lugar onde a gente não se apavora em estar talvez se distanciando de Deus, mas se apavora em pensar que pode ser contaminado com o vírus. Deus olha para mim e para você nessa noite e diz assim: sai desse lugar da sua limitação. Deus diz: sai do meio da sua parentela, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Esse lugar é um lugar alargado, esse lugar é um lugar que não é limitado. Para Josué, em Josué 1, verso 2, Deus disse assim: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, no verso 5. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E Deus vira para Josué e diz assim: seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E ele disse mais: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Josué? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Querido, pode colocar a sua máscara, pode pegar seu álcool gel, pode ir para a casa do Senhor no lugar aonde você congrega. Seja forte e corajoso. Aleluia. Não te espantes, porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Isso não é irresponsabilidade. Isso é crer que nós temos um Deus que está acima das circunstâncias. O que seria de nós se de repente fosse nos proibido a pregação do Evangelho? O que seria de mim e de você se de repente nos fosse proibido adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Daniel escolheu ir para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego escolheram ir para a fornalha ardente. Tem inúmeros irmãos em nações onde é proibida a pregação do Evangelho que estão escolhendo perder a sua cabeça. João Batista escolheu ser decapitado. Jesus escolheu ir para a cruz. Pedro escolheu ser crucificado de cabeça para baixo.
Muitos estão escolhendo ficar trancados dentro da sua casa, como se o Deus a quem eles servissem fosse muito pequeno diante do SARS-CoV-19. Oh, querido, que Deus amplie o tamanho da nossa fé. Porque nós precisamos ser aprovados nesse tempo para o que está por vir. Não pense que o que está diante de nós seja mais fácil do que o que estamos vivendo aqui. Só que só vai vencer a próxima fase quem vencer na fase atual. Sabe o que é isso? Caminhar com Cristo, se desvencilhando das cadeias do passado que estão dentro de nós, se libertando das mentiras que foram colocadas dentro de nós, para que possamos romper em fé por aquilo que está diante de nós, a verdade inabalável. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Existem circunstâncias que só dependem de nós para serem mudadas. E nesse caso, quando só depende de você, quando só depende de mim, nós devemos nos posicionar da maneira certa. É aquela circunstância que quando eu posiciono, muda. O que eu preciso fazer? Tomar jeito e posicionar. Já existem circunstâncias que só podem ser mudadas pelo Senhor, como foi no caso de Josué. Deus, ele não podia mudar as circunstâncias. Tem coisas que só Deus pode fazer. E o que a gente precisa fazer nessa hora? A gente precisa exercer a nossa fé, crendo não que Deus fará algo, mas que o Senhor já fez. E a gente precisa declarar isso, que nós cremos que Ele já fez através da obra da cruz. O que depende de mim, eu preciso me posicionar, mas o que só Deus pode fazer, eu preciso crer. Só que crer não é ficar orando e dizendo: Senhor, que o Senhor venha fazer no futuro. Ah, Deus, que lá na frente o Senhor venha fazer. Não, crer é declarar que já está feito. Hoje pela manhã nós tivemos aqui o nosso tempo de intercessão com as mulheres e nós compartilhávamos sobre Raabe. Quando Raabe, ela recebeu os espias na casa dela, ela disse assim para eles: olha, nós estamos com medo porque nós sabemos que o Deus de vocês já entregou essa terra para vocês. Só que olha a loucura, irmãos. Eles estavam indo para espiar a terra que eles iriam conquistar no futuro. Como que Raabe, uma prostituta que não fazia parte do povo de Deus, pôde declarar: nós sabemos que o Deus de vocês já entregou essa terra para vocês? É porque a prostituta cria mais do que muitos dos israelitas. Ela cria o suficiente para temer ao Deus de Israel. Ela cria para entender que Deus já fez no passado que se manifestaria no futuro. Assim é comigo e com você. O que nós iremos conquistar no futuro já foi conquistado no passado. A conquista é nossa futuramente, mas a conquista já foi realizada na cruz do Calvário. Nós precisamos caminhar em fé. Fé não se traduz naquilo que nós cremos que irá acontecer, mas na confiança do que já foi realizado, do que já foi feito. Mas ainda há, queridos, circunstâncias que por mais que a gente clame, por mais que a gente ore, por mais que a gente chore, essas circunstâncias não irão ser mudadas. Mas por quê? Que minha fé foi pequena? Será que eu não crio o suficiente? Não. Algumas circunstâncias, elas jamais serão mudadas, porque não faz parte do propósito de Deus transformá-las. Só que quando Deus ele não tem propósito de transformar circunstâncias, é porque o propósito dele é nos transformar através dessas circunstâncias. Nesse caso, só nos resta superar o processo que o Senhor quer operar dentro de nós. E isso significa amadurecer.
Se depender de mim e de você, vamos nos posicionar. Se depender do Senhor, vamos crer. Mas se não depender nem de nós e nem do Senhor, porque a vontade de Deus é absoluta, vamos superar, vamos crescer. Porque quando Deus não muda as circunstâncias, Ele muda você. Moisés já estava morto. E Deus não tinha o propósito de ressuscitá-lo. Por isso Deus disse para Josué: Josué, meu filho, o ciclo mudou. Moisés está morto, ponto e vírgula. Se posicione, porque chegou a sua hora. Quando Deus ele não transforma aquilo que nós tanto clamamos, talvez Ele esteja dizendo para nós: chegou a sua hora de crescer. Chegou a sua hora de se esticar. Chegou a sua hora de ir além. Pisa. Pode pisar no Jordão. Pode começar a caminhar em fé. Pode começar a conquistar aquilo que eu já liberei. Tem áreas da minha e da sua vida, eu quero liberar essa palavra sobre você. Que nós não precisamos mais ficar chorando. Nós não precisamos mais ficar lamentando. Pare de ficar esperando que isso aconteça. Não, chega. Tem coisas que nós precisamos fazer como Paulo. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de nós, prossigamos para o alvo. Deixe isso para trás. Se você discernir que Deus não vai mudar essa circunstância, por mais que você queira, por mais que você deseje, deixe para trás. Jesus não foi crucificado no Calvário, Ele foi crucificado no Getsemane. Foi no Getsemane que Ele deixou para trás o desejo dele de ter o cálice dele transformado. Foi no Getsemane que ele crucificou o seu medo. Foi no Getsemane que Ele crucificou a sua carne, a sua vontade. Na cruz, Ele só consolidou o que Ele já havia estabelecido dentro dele. Nós precisamos ser como Daniel, que resolutamente decidiu não se contaminar com a comida, com os manjares do rei. Nós precisamos ser como Cristo, quando junto ali dos discípulos, Ele saiu rumo a Jerusalém para cumprir o seu propósito de morte na cruz. De que maneira? Resolutamente. Na face dele era visível que ele estava indo para Jerusalém. Nós somos poucos aqui, mas quem está aqui está resolutamente com a cara de quem está indo para Jerusalém. Eu sei que você que está aí na sua casa também está com a sua face resoluta, desejando adorar ao Senhor, ainda que essa adoração envolva a morte de cruz. A Sônia colocou aí no chat, carinha de choro, dizendo: como eu queria estar aí hoje. Eu sei que tem muita gente em casa que o desejo era estar aqui, mas hoje não puderam. Só que quem está com a face resoluta em ir para Jerusalém, nada e nem ninguém pode nos deter. Deus é especialista em realizar transformações incríveis. Ele não é um Deus de remendo, mas se preciso for, Ele quebra e refaz o vaso segundo o modelo do seu coração, quantas vezes forem necessárias. Ele não é um Deus de morte. E no devido tempo, Ele faz com que um vale de ossos secos revivam e se transformem em um poderoso exército para a glória do nome dEle. Se preciso for, Ele manda a moeda na boca do peixe para que você possa pagar as suas contas. Oh, aleluia! Só que tem hora, irmãos, que Ele nos faz encher um barco de peixe, olha dentro dos nossos olhos e diz assim: deixa esse barco aí para trás e vem me seguir, vem. Porque Ele é um Deus de propósito.
Um peixe pode trazer a moeda para pagar as contas, mas um barco cheio, lotado de peixe, pode ficar para trás, porque nós já entendemos que não nascemos para pagar conta. Em cada uma das nossas circunstâncias, Deus quer nos tornar alguém novo, para derramar em nós algo novo. Não se preocupe se precisar voltar tantas vezes para as mãos do oleiro, porque nas mãos do oleiro é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós precisamos acessar o ambiente do arrependimento todos os dias. Servimos a um Deus perfeito, mas ainda estamos sendo aperfeiçoados. Jesus não veio para quem se sente são, mas ele veio para quem se reconhece doente. O fogo do Espírito Santo também é um fogo purificador. Não saia do altar da purificação. Deixe o Senhor trabalhar em você. O Senhor, Ele sabe, Jesus sabe para onde Ele quer nos levar. E por isso, Ele domina a arte de nos preparar. Simplesmente renda-se e confie no trabalhar do Senhor. Andar em Cristo é se submeter a uma transformação diária e gradativa. Deixe de ser refém a partir dessa noite das mentiras que estão em sua mente para ser livre pela verdade. Renuncie o peso dos cadeados e viva leve, transbordante da presença de Deus, que não é recebida por merecimento, mas é desfrutada pela graça. Sabe o que o Espírito nos diz nessa noite? Que Jesus quer te fazer um odre novo. Se você crê nisso, feche os teus olhos. Jesus quer te fazer um odre novo. Nós desejamos e anelamos pelo novo do Senhor, mas vinho novo derramado em odre velho é sinônimo de desperdício. E Deus não é um Deus de desperdício. Deus, Ele é um Deus de propósito. Deus é um Deus intencional. A intencionalidade em todo e qualquer caminho que o Senhor nos conduz. Esse tempo de Covid é um tempo onde o Senhor intencionalmente deseja que nós venhamos a ter as nossas raízes aprofundadas. Raízes profundas não estão plantadas em circunstâncias. Raízes profundas estão plantadas junto a ribeiros de águas. Junto a ribeiros de águas, nós damos fruto no tempo certo e tudo que fazemos prospera. Com raízes aprofundadas, nós recebemos uma nova natureza. Que essa nova natureza é o odre se tornando novo. Com raízes aprofundadas, nós nos tornamos novas criaturas. O que é uma nova criatura? É alguém que não vive com uma identidade remendada, mas vive com uma nova identidade conquistada na cruz do Calvário. Feche os teus olhos. Há uma presença de Deus neste lugar. O Senhor vai te corresponder à medida da sua fome, mesmo fraco. Talvez você ainda esteja com as sequelas do Covid, esteja se sentindo cansada, esteja se sentindo aí tonta, esteja sentindo dores nas costas, esteja com uma tosse seca. Talvez você ainda esteja aí com uma desinteria. Nós temos irmãos que estão nos hospitais traqueostomizados. Só que o mesmo Deus que está aqui, Ele está aí onde você está agora. E nós declaramos a liberação do novo de Deus. O novo
dentro de você, mas um novo que te transforma em um recipiente novo. Essa é uma noite onde o Senhor não escolheu nos remendar, mas Ele escolheu nos quebrar em suas mãos para nos fazer novas criaturas. Vaso novo. Comece a orar aí em línguas no seu lugar. Aí na cozinha onde você está, comece a orar em línguas. Aí de pé na sua sala, sentado no seu sofá, com seus joelhos dobrados, comece a orar e declarar. Entra nesse ambiente profético que alcança você.
Espírito. Odre, deixa a fumaça do fogo do Espírito curtir você. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça conectada à videira verdadeira. Fique aí. Fique aí sendo curtido. Quanto mais tempo exposto à presença do Senhor, mais apurado se torna o seu sabor. É vinho novo em odres novos. É vinho novo em odres novos. Há uma presença fortíssima do Senhor nesse lugar. Receba sua nova identidade. Você não é o que o Covid diz que você é. A limitação do corpo não traduz quem você é. O corpo pode não estar correspondendo, mas você vai além do corpo físico. Você vai além do corpo físico. Você não é o que você está sentindo. Você não é o que os seus pais disseram. Você não é o que as dificuldades estabeleceram. Você vai além. Seja ativado nessa hora. Receba essa ativação espiritual. Nós recebemos, Senhor, da Tua presença, da parte do Senhor. Estamos sendo transformados nessa noite em odres novos. Estamos sendo levantados nessa noite, deixando de ser simplesmente ossos secos, para nos transformarmos em um exército. Aleluia, Pai. Nós recebemos, Senhor, e declaramos selado sobre o nosso espírito essa palavra. Odres novos. O Senhor está nos transformando em odres novos. Deixe o Senhor continuar a ministrar essa verdade no seu coração. Foi aberto um novo tempo sobre as nossas vidas nesse dia. Desde amanhã o Senhor tem nos ministrado que está sendo aberto um novo tempo, há um novo portal. Que você escolha, assim como nós, passar por ele. Para quem passar por ele não terá mais volta, não.